Então esse senhor, porque ele perguntou-lhe, mas isso é verdade? Foi Ele mesmo teve esse cuidado, isso? está ali. Teve o cuidado de de dizer perguntar, isso é verdade? Respondeu a uma mentira. Por isso, quem é o Santinho? O Santinho é o Rui Vitória e o diabo é o Jorge Jesus. Mas não é bem assim. Se as pessoas tiverem em atenção aquilo tudo o que se passou, aqui não há santos nem diabos. Aqui há duas pessoas... E só uma correçãozinha. O Rui Vitória diz que está a perder a paciência, mas não perde só a paciência. Perder com o Sporting também, não perde só a paciência. Pois, mas isso... Também perde com o Sporting. Mas o problema... Cada vez que joga com o Sporting, perde. Portanto, não perde só a paciência. Perde a paciência e perde com o Sporting. Mas há de reparar que ele disse, como já disse aqui o meu amigo Hélder Amaral, que ele, na questão do caráter que ele tem, ele repetiu-se... Sei lá, pá, eu não quero exagerar, mas umas 10 vezes. Eu não vou às 40. Mais que a palavra Benfica. Eu não vou às 40, mas no mínimo umas 10 vezes. Mas de caráter, e eu aqui digo isto diretamente para Rui Vitória, de caráter tem muito pouco. Porque depois das afirmações que fez no final do jogo Guimarães-Benfica, eu não reconheço caráter a este treinador. E mais, há o jogo com o Sporting, em que o árbitro perdoou 2 penaltis ao Benfica, e eventualmente terá perdoado o penalti ao Sporting, eventualmente, e ele chega à sala de imprensa, a primeira coisa que ele diz: foi o penalti, roubaram-nos um penalti, e já é demais, já chega. E até disse aquela coisa que eu ainda hoje estou para saber, como é que ele disse que não gosta de ser comido de cebolada. Pai, mas nunca se chegou a dizer como é que gosta de ser comido. De cebolada não gosta. E, portanto, disse essa frase famosa: eu não gosto de ser comido de cebolada, disse ele. Foi ele que disse, não fui eu. Portanto, ele disse isso. Portanto, ele chega à sala de imprensa e que ele vai dizer imediatamente: agarra-se ao penalti, ao penalti, ao penalti, ao penalti. Mas não esqueceu-se de dizer, lá está, as pessoas têm caráter, é assim, realmente a arbitragem, não posso queixar da arbitragem, porque realmente acho que há um penalti que ficou para marcar a nosso favor, mas também poderá ter havido um penalti ou 2 contra nós, e, portanto, não é por aí. Não é por aí. Mas não. Penalti, agarrou-se àquilo, sabes porquê? Isso é fácil de perceber. Eu fiz a geneira, eu não consigo ganhar àquela equipa, porque o outro treinador é melhor do que eu, então os adeptos, daqui a bocado vou começar a fazer pressão e vou perder o emprego, então o que é que eu tenho que fazer? Já rapidamente, senhores adeptos, não fui eu estive bem, foi o árbitro. Percebes? Foi aquilo que ele fez. Isso é caráter, isso? Não sei. Claro, mas... Na minha terra não é. Aqui não sei. Mas eu já te disse, quer dizer, pior do que aquilo que ele fez no final do jogo Guimarães-Benfica, não é demonstrativo de uma pessoa de caráter. Pois, e o que fez no Sporting também, quando foi queixar-se daquele penalti. Pois, mas eu aí... E não se queixou dos 2 penaltis que eu tudo agora, desrespeitar um clube como o Guimarães, um treinador como Sérgio Conceição, dizendo que o árbitro carnochista fez uma boa arbitragem, uma arbitragem tranquila, e o Benfica ganhou, não foi por causa da arbitragem, que ganhou porque mereceu. Pelo amor de Deus, ganhou porque mereceu, porque fez um gol e o Guimarães não fez nenhum. Mas ele ia ofender a inteligência de toda a gente que viu Se ele assinala o penalti com 0-0... Não, mas é o que eu estou a dizer, ele está a ofender, como diz o Hélder Amaral, a inteligência de toda a gente. Mas alguns até... Alguns não têm inteligência e vão atrás dele. Os que não têm inteligência vão atrás dessa conversa. Estamos aqui 15 minutos no final do programa e ainda temos que falar do jogo de domingo e do jogo de quarta-feira. O João Quimel lançou aqui também, ainda antes do programa, isso mesmo, mas ainda queremos ouvir o Hélder sobre esta questão. Simples. Primeiro lamentar isto tudo e chamar a atenção, como às vezes mau jornalismo ou mau profissionais podem causar grandes danos. Aqui tem que haver responsabilidade de toda a gente. E gostava de dizer isso de forma o mais serena possível. Eu que, na minha atividade, convivo com os jornalistas e às vezes dá vontade de dizer que todos nós somos cortinados, alvos de crítica. Eu não tenho nada contra os jornalistas, são uma parte fundamental, decisiva para o país, para a democracia, da forma como nos organizamos como sociedade. Jornaleiros não. Exato, mas é dos bons, daqueles que têm que ser escrutinados. Não vale tudo. Isto é fácil e é barato. Eu chegar a qualquer conferência, mas com os ou com outro, criar um incidente, com dolo, porque sei que estou a mentir, só para conseguir criar um fenómeno que me vende não sei quantos jornais e que me consegue umas parangonas, é jogo sujo. Isto é ilegal, é desonesto e pode ter consequências. E por isso, como diz o Carlos Ibente, havia N jornalistas na sala. Um jornalista com ética, que cumpre o seu código deontológico, diria, não foi isso que aconteceu. E não teria levado Jesus à reação que teve. E agora aqui só resta que os jornalistas percebam que não vale tudo, que não podem utilizar a mentira para criar factos, porque é fácil e é barato. Não me pagaram, se convidarem comentadores, têm que pagar.
Se convidarem outros, aqui é fácil, chegam fazem uma pergunta, inventam um fenómeno e de repente conseguem 3, 4 programas para discutir o tema, como aconteceu, foram vários programas, com audiência, como diz o Carlos, eu espero que as estações televisivas... E há sinais preocupantes, não estamos aqui a discutir, mas todos nos lembramos que há um banco que vai custar muito dinheiro aos contribuintes portugueses com uma nota de rodapé que deve ser a nota mais cara da história de Portugal e da televisão portuguesa. Que é aquela nota da TVI a dizer que o banco amanhã fecha, que levou corrida ao banco, milhões de euros. Pois. Eu digo, tem que haver responsabilidade, porque estes pequenos erros, porventura pouco cuidados, pouco estudados e pouco confirmados, um jornalista tem que saber que tem consequências. Uma notícia amanhã sobre a vida de alguém tem consequências. Isto pode ter sido grave, eu espero que não seja. Porquê? Porque eu aqui vou-me agarrar às inúmeras vezes que o Rui Vitória falou em caráter. Em um homem honesto, sério, conhecedor de futebol e do meio, para perceber que o colega foi alvo de uma ratoeira ou de um engano, vamos ser aqui bondosos, para puxar pelo seu caráter que diz que tem, para perceber e para desvalorizar este incidente. Porque senão vamos entrar aqui numa espécie de conflito completamente forjado, completamente necessário. Jorge Jesus, de facto, responde, como sempre, com frontalidade, com coragem e sem se deixar... Porque se sente atacado, nomeadamente pelo Benfica, atacado de todas as maneiras possíveis e imaginárias, na sua capacidade enquanto treinador, como homem, na sua honra, e obviamente tem direito a defender-se. Como o Rui Vitória também tem direito a defender-se caso se sinta atacado nisso. Agora, tem que perceber que o ataque de Jesus é forjado e com base numa falácia, numa mentira e nem mau jornalismo e de alguém que quis criar um incidente e conseguiu. Porque depois os outros comentadores todos foram atrás e disseram coisas inenarráveis, fizeram assassinatos de caráter do treinador do Sporting. E a sensação que dá é essa. Rui Vitória é um santo, um homem Mas esses ofendido, comentadores não vale a pena dar santo, esses tipos. Isso não vale nada, isso não vale a pena. um grande treinador, e depois há um pirata. Comentadores não perdem Nome de tempo, Fernando Jesus. Eu não gostei do episódio, confesso, não gostei do episódio. Isso é verdade, teria que dizer que, de facto, espero que isso não volte a acontecer e que haja bom senso e que não é preciso isso. Nós temos que ganhar dentro de campo e, obviamente, eu não tenho nem medo nem vergonha, temos ganho dentro de campo e ganho honestamente. No jogo do Porto ninguém nos pode acusar de ter ganho e no Setúbal também não. Agora, o jogo do Porto tem uma coisa engraçada. Deixa-me só dizer isto que eu tomei nota porque eu não podia deixar passar esta coisa engraçada. O Miguel Disparates estava lá a falar, a conversar durante o jogo, que aquilo não é narração, mas ele fala. E quando o Slimani marcou o golo, o primeiro golo do Sporting, ele disse: Slimani, a raposa do deserto. Eu sei que ele tentou elogiar, só que a raposa do deserto, tanto quanto eu sei, foi o Rommel, que foi um general nazi, do exército nazi, e, portanto, não foi feliz estar a chamar Raposa do Deserto ao Slimani, porque não tem nada a ver com o Rommel, não tem nada a ver com o Partido Nazi. Se fosse o Leão do Deserto, o Leão do Deserto era melhor. Pois, tem a ver, mas é infeliz. É infeliz. Eu não gosto nada disso, porque chamar Raposas do Deserto ali, para mim, é altamente ofensivo. E, portanto, eu não gosto nada dessa terminologia. Não gosto. Não acho graça. Tempo, lembras-te já desde as SMS? Sim. Desde os casos de software, desde os casos de deslealdade, desde tudo mas eu acontecia, como isto é tudo muito rápido, muito efêmero, permite àqueles que têm má fé e que atuam com má fé ter a noção que eu vou fazer aqui uma brincadeira de mau gosto, e às vezes com dolo, e sei que isto depois na espuma dos dias e nesta voracidade desaparece e saem sempre impunes. Só que isto, de facto, atingiu um nível inaceitável. Isto é completamente inaceitável. Eu acho que todos aqueles que disseram que isto não é o futebol, não é isto que deve ser, não pode haver dois colegas, dois representantes de grandes clubes neste clima, não. Agora, o problema é que eles não têm culpa. Isto é forjado por uma terceira parte, que é uma parte fundamental. Porque sem jornalistas e sem imprensa, o futebol fica pior e fica mais pobre. Portanto, eles são uma parte fundamental. Agora, se quisessem ajudar... Depois o engraçado é que eles criticam. Não pode ser este clima. Mas nós temos que combater este clima. Mas são eles que depois provocam este clima, não é? Se alguém não é inocente nesta história é o Rui Vitória, porque ele quando diz aquilo está a tentar atacar o outro, mas a verdade é que ele não diz o não. Mas não precisava também, mas é evidente que não precisava. Agora o outro chega ao pé dele, e diz assim: olha, aquele tipo disse que tu és mau caráter e mau colega. A sério? Sim, ele disse isso. Eu não ouvi, disse. Então se disse, toma lá. Claro. E os jornaleiros e os comentadeiros, vês porque é que eu não respeito essa gente? O comentadeiro chega aqui, tira uma frase do contexto, e aproveita para criar. Porque é burro desonesto, e eu vejo, espera aí, porque é que o Jesus disse isto?
Epá, disse isto porque disseram ao Jesus que o Rui Vitória disse assim. Epá, o Rui Vitória não devia ter dito isso também. Agora, vais analisar, quer dizer, estão ali dois sujeitos do passeio, um dá um soco no outro e diz, epá, o tipo que deu o soco é um bandido. Epá, mas espera aí, é que ele já tinha levado 2 socos antes. Só se defendeu, ok? Tens de ver tudo, não vais ver só a parte final Sim, claro. da contenda. Pronto, Não, mas isso com um jornalista sério era o que faria. Pois é. Fazia a pergunta com cuidado, a resposta seria dura na mesma. Olha, ele disse assim, se calhar é para si. Isso é o que você diz. Estaríamos, porventura, naquele jogo que os adeptos até gostam, e que leva também a atenção ao espetáculo, mas dentro de um nível aceitável. E por isso é que eu acho,